Meus amigos, nós tivemos nesse último domingo o encerramento do processo eleitoral no Brasil e eu não posso me furtar ao dever de fazer alguns apontamentos a respeito do estado caótico, em que nós nos encontramos, de quase anomia mesmo, de falência das instituições, de movimentos totalmente irresponsáveis e disparatados que não sabem o que estão fazendo, né? E é preciso que a direita brasileira aprenda a se reinventar, porque desse jeito não tem como continuar e ela pode acabar se destruindo completamente, né? Esses movimentos de rua que ontem, produziram grandes manifestações em frente aos quartéis, em frente, aqui no Rio de Janeiro, ao Palácio Duque de Caxias, onde fica o Comando Militar do Leste. É realmente muito preocupante ver pessoas que pedem, sem saber as consequências disso, uma intervenção militar, né? A postura ambígua, do presidente Bolsonaro, realmente tudo isso me deixa quase incrédulo, né? É claro que todos nós estamos insatisfeitos com o resultado das eleições, mas vejo também episódios de pânico em algumas pessoas, né? Achando que, assim, do dia para a noite, isso aqui vai virar uma Venezuela. Então, assim, a disseminação de pânico, né? As decisões emocionadas, sem raciocínio, sem estratégia, mostram como essa direita foi feita muito de improviso, né? E aí também que entra o objetivo desse meu canal. Quando eu pensei em fazer esse canal, do ano passado ainda, foi justamente para isso, para tentar, para um círculo pequeno de pessoas, construir uma alternativa, né, e construir um público que estivesse equipado, né, com as ferramentas necessárias, não só para fazer uma análise justa, né, daquilo que nós podemos dizer de uma maneira geral, o conservadorismo brasileiro precisa fazer, como também de estratégias culturais e políticas, né? Então, essa análise é essencial, né? Esses movimentos de rua só tem dois resultados possíveis para isso. O primeiro deles, a intervenção militar que eles pedem não acontece, né? Que é o mais provável, né? 90% de chance de não acontecer intervenção militar nenhuma, né? E resultado disso, esse movimento vai começar a ser perseguido, vai ser visto como subversivo, né? E, de fato, em parte nós podemos dizer que é. As suas lideranças vão acabar sendo presas, né? E nós teremos uma massa o que vai nas manifestações de rua, né? Diferente da esquerda, que já há décadas, né, constitui militâncias profissionais, na direita nós não temos isso. Então o que vai são as famílias, né? É a massa mesmo, é desorganizada. Então ela está muito cansada. A massa dos conservadores da direita está aos poucos, né, começando a se desmobilizar, porque as pessoas não aguentam mais, né? Esse é o comentário que eu ouço de todo mundo. Ninguém aguenta, eu não aguento mais ir à rua para pedir uma solução, né, aos desmandos, do ativismo judicial, etc. E não haver solução nenhuma por parte nem do governo, nem das Forças Armadas, nem de ninguém. Mas por que isso? Porque é uma mobilização irresponsável, né? De pessoas que não sabem o que estão fazendo, que não montaram uma estratégia. É a massa, né? São pessoas que não são militantes profissionais e que não têm obrigação nenhuma também de entender isso, mas que estão cansadas, né, de serem o tempo todo, e foram várias vezes pelo próprio presidente no passado, mobilizadas, mas simplesmente isso não chega a lugar nenhum, né? E o segundo resultado possível, se a intervenção militar acontecer, aí, meus filhos, eu tenho certeza que vocês vão se decepcionar muito. Porque, em primeiro lugar, o contexto internacional atual é completamente diferente de 1964, né? Se nós tivermos hoje uma intervenção militar, um golpe militar, ele não vai ser apoiado pelos Estados Unidos, pelo governo americano, né? O governo Biden está muito pouco interessado em desmontar qualquer esquema da esquerda aqui na América Latina. As organizações internacionais, né, a ONU, vão condenar prontamente, né? Vão surgir sanções internacionais ao Brasil, a economia brasileira vai quebrar, né, num possível regime militar ou no caso de uma intervenção militar,
E aí sim, esse governo que se formar, né, provisório, sei lá o quê, ele vai acabar sendo estrangulado e derrubado, né. E uma vez derrubado, mais uma vez, perseguição, prisão, não existe o menor futuro em apostar nesse tipo de coisa, né. Em primeiro lugar, porque as Forças Armadas não vão fazer nada, né. E em segundo, porque se fizerem vão produzir a catástrofe. Sem falar na chance de uma guerra civil, que existe, né, a possibilidade de a esquerda convocar os movimentos sociais, né, o MST, e tocar o terror no campo, na cidade também. É isso que vocês querem, né? O pessoal que votou no Bolsonaro querendo a repressão ao crime, vocês querem agora uma solução violenta que vai aumentar muito mais, né, o crime nas ruas. Esse é o caos, gente, é o caos. Vocês querem aumentar ainda mais o caos, né? Então, é preciso pensar numa solução a longo prazo. Não tem jeito, né? Vocês não vão conseguir tirar o PT do poder agora, não dá, né? A não ser por um milagre. Então, o que se tem que fazer, né? Eu tenho certeza que vocês que me assistem aqui, que já conhecem esse canal, sabem que eu vou falar para vocês estudarem, né? Isso aí não é novidade para ninguém. Esse é um canal de cultura, por assim dizer, então é óbvio que a solução passa por isso. Mas estudar como? Estudar o quê, né? E como organizar também esses estudos num programa político, né? E me preocupa, isso me deixa realmente indignado. Pessoas, mais uma vez, apostando na mesma estratégia, né? Um grupo aqui que eu não quero dizer o nome porque eu não quero criar polêmicas nem briga nenhuma, né? Mas postou um vídeo do Olavo de Carvalho, né? Como se fosse o grande exemplo para a direita brasileira atual, e aliás como se fosse uma novidade, né? O Olavo de Carvalho foi o principal embasamento intelectual do bolsonarismo e do governo Bolsonaro, o grande mentor, né? Pelo menos o principal, né? Quer dizer, essa que é a novidade que vocês apresentam. Ah, não, então a solução é mais Olavo de Carvalho. Oh, meu Deus do céu. E postaram um vídeo do Olavo de Carvalho no qual ele dizia que a vitória do Bolsonaro, né, e a aposta política, né, ele usa aquelas metáforas sexuais horrorosas dele, que teria sido uma ejaculação precoce, né, a eleição do Olavo do Bolsonaro, né. Então, era preciso não pensar muito nos cargos políticos, porque o político, quando sai, ele sempre repetia isso, né? Ele sai da militância, ele sai do seio da sociedade, ele deixa de organizar os movimentos sociais, os movimentos de protesto e se desliga e vai para Brasília. Em Brasília, ele vai pensar só no seu cargo, né? E nas manobras de gabinete, etc. E vai se desligar da sua base. Ora, nada mais falso, né? Não só esses movimentos, né? A maior parte das vezes não são tocados por essas pessoas que se tornam políticos profissionais parlamentares, né? Como também a maior parte da comunicação se faz virtualmente, né? Se faz por telefone, pela internet, né? Então isso não prejudica em nada. E mais, principalmente, as pessoas hoje elas pensam, né, que as lideranças políticas, principalmente no legislativo, né, que a sua função é só fazer leis. Mas existem muitas outras atribuições de um parlamentar, né, e que ajudam muito, né, com o contato com a sociedade. Vou dar um exemplo para vocês, são as emendas parlamentares, né. Todo deputado, todo parlamentar tem um certo valor, alguns milhões, que ele pode destinar a certas instituições, né, elas precisam ter a capacidade de receber, né, esse valor, não é qualquer instituição que pode receber, mas para dirigi-las, né, é preciso que elas atendam a demandas dessa base, né, desse parlamentar. Então, a base da sociedade, aquela base que elegeu aquele parlamentar, ela vai organizar as suas demandas de modo a construir essa relação com o Estado. Então, a relação legislativo-sociedade, ela é muito mais profunda, ela enriquece muito mais esses movimentos sociais. Quando eu falo enriquece aqui, não é em termos financeiros, não é mandar a emenda, né? A emenda parlamentar não tem função eleitoral.
Mas ela tem função exatamente disso. Se o parlamentar ele é um representante de um setor da sociedade, esse setor tem o direito, né, de ter as suas demandas atendidas de forma mais imediata, né, mais eficiente, falando diretamente com o seu representante. Então é óbvio, né, que a organização dos movimentos antipetistas, anticomunistas, isso passa pela eleição de deputados, de senadores, né, principalmente do legislativo, de um poder legislativo robusto, né, e que possa atuar fazendo essa ponte, né, entre Estado e sociedade. Então, o político não se desliga da sociedade quando ele vai para Brasília, né? Muito pelo contrário, ele cria uma relação muito mais profunda. Em segundo lugar, né, fala-se também da importância de estudar, isso aí é verdade, é óbvio, mas de fazer, né, a tal guerra cultural. Eu já falei dos problemas disso, mas em vídeos anteriores. Mas o essencial que nós precisamos ter em mente aqui é que é preciso conhecer profundamente o Brasil, né? E a direita brasileira, ela conhece só uma parte do Brasil. Ficou bastante evidente nessas eleições que a região nordeste do país não tem a mesma visão de mundo, né, que o resto do país. Então, em 2018, Fernando Haddad teve 70% dos votos no Nordeste. Agora, em 2022, Lula teve 70% dos votos no Nordeste. Não é porque é o Lula, né? Qualquer candidato do PT vai ter 70% dos votos no Nordeste. É algo que já se misturou à cultura, quase que à identidade do povo nordestino. É a que se deve isso? Eu aposto que nenhum conservador brasileiro sabe responder, né? E fica respondendo com esses preconceitos horrorosos que mais ofendem o povo nordestino que qualquer outra coisa. Né? Dizendo, por exemplo, que eles votavam no PT por causa do Bolsa Família. Né? E ficou bastante claro, né, que não era isso. Que o Bolsonaro fez o Auxílio Brasil, melhorou, aperfeiçoou, né, o Bolsa Família, não só aumentou o valor que é distribuído, mas também tornou mais eficiente e mais digno, né? Quer dizer, favorece a empregabilidade, a pessoa que começa a receber um salário, quando ela é empregada, né, ela não deixa de receber o Auxílio Brasil, quer dizer, incentiva que a pessoa busque emprego e não se torne dependente. Ou seja, um programa muito bom, o Auxílio Brasil, e não teve o resultado semelhante. Né? Quer dizer, se era o Bolsa Família que ia produzir os votos do povo nordestino, então era preciso que o Auxílio Brasil aumentasse os votos do Bolsonaro no Nordeste. Não aumentou nada. Né? Disseram que aumentou, ele teve 1 milhão e pouco a mais, mas 1 milhão e pouco a mais, a população brasileira também cresceu de 4 anos para cá. Então não aumentou nada. Né? Ele continua sendo o voto minoritário, o voto realmente de certas elites. Né? E o povo nordestino tem uma outra visão. Tem uma outra cultura. O discurso conservador não penetra lá. Por que será? Né? Por que será que o discurso do conservador brasileiro ele é muito bem compreendido em São Paulo, no Rio de Janeiro, pelo menos era em Minas Gerais, agora parece que não é mais, né, no sul do Brasil, mas por que ele não é compreendido no Nordeste? De onde vem esse abismo? Nós não podemos dizer que isso em parte voto de cabresto, né? Existe o voto sob ameaça. Houve várias denúncias durante esse período eleitoral, principalmente na Bahia, né, de grupos armados que teriam ameaçado as pessoas, que se o PT não saísse vitorioso naquele município, eles iam assaltar, iam matar as pessoas, etc. Então, isso de fato aconteceu, mas é uma minoria. Né? A grande maioria do povo nordestino votou no Lula porque quis, né? E porque achou que era uma decisão correta. Então, de onde vem isso? É preciso que nós estudemos o Brasil, estudemos a nossa história, estudemos a nossa cultura. Né? O Nordeste é um dos grandes produtores da nossa
literatura, né, da cultura brasileira. É uma região de uma cultura riquíssima, e cultura que eu falo não é no sentido antropológico, é no sentido de cultura superior, né? Foi o Nordeste que nos deu um Gonçalves Dias, foi o Nordeste que nos deu um Graciliano Ramos, foi o Nordeste que deu muitos, né, intelectuais, escritores, sociólogos, inclusive grandes políticos, né, como o Rui Barbosa, que vem da Bahia, e também foi um grande escritor, um grande orador, né? Então é preciso que nós saibamos, aprendamos a nos comunicar com essas pessoas, e isso começa com respeitá-las, né? Entender quais são as necessidades que elas acham que o PT vai atender, né? As necessidades delas que o PT promete atender e que elas acreditam. Houve uma reportagem da BBC, que eu até recomendo que vocês assistam, vou até colocar na descrição do vídeo. Uma repórter vai perguntando em cidades diferentes, né, de diferentes estados do Nordeste, para pessoas simples, pobres, né, por que elas votam no PT, e nenhuma delas quis saber de Auxílio Brasil, ninguém pensou nisso, né, em Bolsa Família. Pessoas simplesmente não se preocuparam. Então é preciso conhecer melhor o Brasil. E para saber se comunicar, também isso passa pela formação de políticos. Eu sei que existe um preconceito muito grande em relação à erudição, né, no meio conservador. O pessoal acha, não, o importante é ter o estudo retamente ordenado. A erudição desordenada, né, é pecado, não sei o quê. Isso é idiotice. Não caiam nessa, tá? Tenham erudição desordenada sim, porque o importante é você ter muito conhecimento, é você ser uma pessoa culta que conhece as referências, que conhece a cultura brasileira, que conhece as várias vertentes, que sabe o que cada grupo está falando, né? Um político precisa saber o que todos os grupos da sociedade estão falando. Ele precisa compreender a todos e procurar atender as necessidades de todos. Senão, por que ele quer ser político? É para representar o povo. Então, é preciso também aprender retórica, né? A ciência da retórica ela sempre foi, né, vítima de muitos preconceitos também, desde os tempos de Atenas, né, quando Aristóteles era muito mal visto porque era professor de retórica, porque era a ciência dos sofistas, né? Mas também, mais tarde, né, a retórica havia sido ensinada, né, nas escolas durante muito tempo. Quando chega no período iluminista, né, a enciclopédia de Diderot e d'Alembert já afasta completamente a retórica, porque, na verdade, por inveja, né? Porque os grandes retóricos, né, da humanidade foram todos padres, né, quase todos, da cristandade, né? Então, eles nunca conseguiram produzir nada semelhante, então precisaram desqualificar a ciência da retórica, né? Nenhum iluminista conseguiu produzir um Santo Agostinho, um Santo Ambrósio, um São Bernardo de Claraval, um Santo Antônio de Pádua, né? Ou um Jacques Bossuet, ou um Padre Antônio Vieira. Então, os grandes oradores, né? Conhecer oradores brasileiros, né? Eu acabei de citar Rui Barbosa, Carlos Lacerda também foi um grande orador de direita, né? Que os nossos políticos atuais não conhecem. Então eles não têm exemplo de como uma pessoa que tem uma educação superior de fato consegue com maior eficiência se comunicar com o coração da massa, né? Como o Carlos Lacerda conseguia, né? Então é preciso apostar na cultura superior, apostar na formação de políticos, de lideranças altamente qualificados que conheçam o país profundamente, que conheçam o Brasil, né? Não é ficar pensando, como disse o Olavo de Carvalho nesse vídeo que eu citei, organizando os movimentos. Não organizar movimento coisa nenhuma, né? Você tem que fazer política mesmo, mas fazer política bem feita, né? Não é fazer palhaçada. Não é fazer esses movimentos aí com bandeirinhas, com... Gente, vocês não vão conseguir nada com isso. Nada, né? Isso só pode terminar em tragédia. Então, assim,
estou falando aqui para pessoas que não estão empenhadas em resolver a situação trágica em que o Brasil se encontra no momento, porque elas não vão conseguir, elas sabem que não vão conseguir. Então elas estão pensando em como estruturar uma resistência, uma defesa e um projeto também robusto, importante, né, intelectualmente relevante para o Brasil a longo prazo. Então, não é nem para essa década. Mas nós precisamos, né, chegar aí no futuro, daqui a alguns anos, e nós temos um programa realmente, né, estruturado para o Brasil. Né? Não adianta partir para a defensiva, alegar os valores cristãos. Bom, isso é muito importante, mas para uma eleição do Executivo, vocês não vão ganhar com isso. Porque tá aí, o povo do Nordeste é muito cristão. Né? A maioria dos nordestinos é católica ou protestante e votaram no Lula. Então esse discurso ele é correto, mas ele não convence. Ele pode convencer certos setores da sociedade. Então eu acho muito importante que haja lideranças, por exemplo, no legislativo, que se dediquem a defender os valores cristãos. Mas um presidente da República não vai conseguir mais, ainda mais depois da decepção que parte do Brasil teve com o governo Bolsonaro, não vai dar mais para vencer com base nesse discurso. É preciso ter um programa para o Brasil, né? Propor alguma coisa. E foi isso que o discurso do Lula fez. Né? Ele se apresentou como aquele que ia voltar a dar a dignidade para o povo pobre. Né? O pobre vai voltar a ter comida na mesa. É isso que o pessoal estava precisando no momento e nisso que eles apostaram. Né? Diante de situações difíceis, as pessoas às vezes abrem mão, infelizmente, dos seus valores. Né? Ou inventam discursos para justificar o voto que elas querem dar. Então, realmente não adianta. Essas mudanças demoram muito tempo. Eu acho que vocês sabem mais ou menos o tempo que levou entre a derrota que a esquerda teve com o golpe de 64 e a ascensão do PT em 2002. Né? A fundação da editora Civilização Brasileira foi em 1965. Então você tem um período aí de o quê? 37 anos. Foi o tempo que levou, mais ou menos 40 anos. Né? Eu sou um estudioso da Revolução Francesa, gravei até um curso sobre isso, e também sei que o tempo que levou da apresentação de uma primeira proposta robusta, completa, né? De uma mudança profunda na sociedade, se deu com a publicação do Espírito das Leis, de Montesquieu, em 1748. A Revolução Francesa aconteceu em 1789. Então, 41 anos depois. Né? Ou também podemos citar a publicação da enciclopédia, que começou em 1751. Aí você tem um período aí de mais ou menos 40 anos. Né? Esse é o tempo que leva. Então, assim, se vocês querem, né, uma direita, por assim dizer, não vamos repetir esses conceitos que são típicos das democracias liberais. Né? Se nós queremos superar esse ciclo, né, das próprias democracias liberais e construir uma alternativa realmente cristã, né, nós precisamos começar nesse plano do discurso, mas não da propaganda, hein? É estudar de verdade, né? É produzir livros importantes. Se a gente começar a fazer isso agora, né, a gente consegue resolver definitivamente essa situação, mas é definitivamente daqui a 40 anos. Né? Se ninguém quiser pagar o preço, se ninguém quiser se esforçar para isso, vocês vão ficar para sempre, apostando na represa, apostando em defender o Brasil de uma ameaça que é muito maior do que vocês imaginam. Então, infelizmente, não tem outro jeito, tá? É para isso que eu fiz esse canal e eu acho que a existência desse canal foi plenamente justificada com o resultado dessas eleições. Né? A direita precisa mudar, ela precisa se reinventar, ela precisa ser outra coisa. Então, mãos à obra.